Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Roberta Densa, eu sou formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou mestre também em Direito Político e Econômico pela mesma universidade, professora de cursos preparatórios para concurso público e também de graduação e pós-graduação em Direito. Hoje nós vamos conversar, na verdade o tema do nosso curso, vai ser em 5 aulas, nós vamos falar sobre um tema que é um tema recorrente, um tema problemático, que é o endividamento do consumidor. Algumas pessoas chamam de superendividamento, nós vamos chamar aqui no nosso curso de endividamento do consumidor. Na verdade, nós vamos conversar sobre as causas do superendividamento, do endividamento do consumidor. Nós vamos falar sobre possível solução que o Código de Defesa do Consumidor traz para o endividamento do consumidor e o que a população pode fazer, não só os operadores do direito, mas o cidadão, aquela pessoa que paga as suas contas do dia a dia, pode fazer para acertar, para melhorar esse problema do endividamento do consumidor. Nós fizemos aqui um breve conceito sobre endividamento, que é a impossibilidade do consumidor, de boa fé, pagar as suas contas. A oferta do crédito precisa cumprir integralmente o artigo 30 e o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. A questão das práticas abusivas, o preço à vista igual ao preço a prazo, e faz com que efetivamente as pessoas ficam, sim, endividadas. Prevalecer-se da fraqueza e a ignorância do consumidor. Lembrando que a concessão de crédito é, sem dúvida nenhuma, uma liberalidade do fornecedor e a cobrança de dívidas deve seguir a sequência aí do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo constranger ou ameaçar o consumidor. Pessoal, o financiamento de bens, ele tem alguns elementos que são essenciais. Toda vez que eu tenho um financiamento de bens, eu tenho juros. Tenho a cobrança de juros. Os juros, que é a remuneração pelo capital emprestado. Nós temos as espécies de juros quanto à taxa e quanto à capitalização. Quanto à taxa, os juros podem ser legais ou convencionais, moratórios ou compensatórios. Quanto à capitalização, ele pode ser simples ou composto. Os juros moratórios são devidos em decorrência do atraso na devolução do capital, e aí eles são limitados a 1% ao mês. Os juros compensatórios representam o furto do capital, e aí tem um exemplo para vocês de como cobrar este valor, de como fazer o cálculo desse valor e saber qual é o montante de juros. E a posição do STJ no recurso especial 1061-530 do Rio Grande do Sul. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura e pela súmula 596. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Não são aplicáveis os juros remuneratórios nos contratos de mútuo bancário à disposição do artigo 591 e 406 do Código Civil. E, por fim, é admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em situação excepcional, desde que caracterizada a relação de consumo e que haja a abusividade. E nós temos lá 2 súmulas mencionadas do STJ. Súmula 379. Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. E a súmula 382, também do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Vamos tratar da correção monetária. A correção monetária é um índice que pretende repor o valor do bem que foi financiado, né? O valor do dinheiro. Falamos da mora, do atraso no pagamento, que esse atraso no pagamento ele gera um prejuízo, sem dúvida nenhuma, para o fornecedor, e esta mora, este atraso, pode gerar multa moratória para o consumidor, o descumprimento total do contrato pode gerar uma multa remuneratória e é possível também que o fornecedor cobre tão somente uma comissão de permanência em razão deste atraso. Nós falamos sobre o princípio da transparência, falamos sobre a interpretação mais favorável ao consumidor, a questão da vinculação à oferta, o direito de arrependimento do consumidor.
Falamos das cláusulas abusivas, do artigo 51. Falamos também da súmula 381 do STJ. Falamos do cumprimento integral do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de sempre deixar claro para o consumidor aquilo que ele pode ou não pode ter num contrato de financiamento. Falamos dos direitos básicos do consumidor dentro do artigo 6º, que é a modificação e a revisão judicial de uma cláusula contratual. Muito bem. Banco de dados e cadastro de consumidor. Falamos da súmula 359 do STJ, que fala de cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Também a respeito disso, falamos da súmula 404 do STJ, que diz que é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em banco de dados e cadastro de consumidor. Já a súmula 323 do STJ diz que a inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por no máximo 5 anos, e a súmula 385 do STJ diz que da anotação irregular do cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento. Por fim, falamos também de algumas soluções possíveis para tratar do endividamento no país com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A primeira delas é a criação de um plano nacional para conscientizar os consumidores em relação ao uso do crédito, uma política pública do Estado no sentido de proteger o consumidor ao uso do crédito, harmonizando os interesses do consumidor e do fornecedor, bem como o dever de educação e informação em relação ao uso do crédito. Falamos também de algumas ações de vários PROCONs, demos aí o exemplo do PROCON de São Paulo, especificamente com o núcleo de endividamento, o tratamento do endividamento, e falamos também de uma cartilha de prevenção do endividamento feita lá pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Falamos também da questão do cumprimento integral do artigo 30 e do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, e também da atuação do Ministério Público e da sociedade, dos operadores do direito, do cidadão, em relação a esse endividamento do consumidor. Muito obrigada pela participação. Encerramos aqui o nosso curso sobre endividamento do consumidor.